É bom saber que eu tô entre amigos. Fiquei muito feliz com o convite. E fiquei muito feliz porque eu acompanho vocês desde o comecinho, né? Desde os primeiros passos dessa casa. Então eu tô bem emocionada de estar aqui e ver como cresceu, né? Eu fiquei um tempo sem vir. E aí quando eu cheguei aqui eu vi tudo isso que vocês construíram. É muito bom ver que está acontecendo e foi muito, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. Então, bom, eu vou escolher esse tema. Eu fiz, a Larissa quando me chamou, ela falou, você pode fazer um tema novo ou fazer uma palestra que você já tinha feito. Enfim, eu não sou palestrante, tá? Que fique bem claro. Eu sinto mais que eu tô conversando entre amigos e algum tema que chame a minha atenção, algum estudo que eu esteja fazendo, é o que eu quero dividir. E eu escolhi esse tema porque eu fiz essa palestra algum tempo atrás, e essa foi a única palestra que ela não veio assim... geralmente quando eu escolho alguma coisa para fazer, eu abro no Livro dos Espíritos ou Evangelho segundo o Espiritismo, sempre vem uma mensagem do que eu preciso falar, né, naquela semana, naquele mês, quando eu sou convidada para fazer as palestras do SEAC, né, que é nossa casa. E diferente dessa, essa tá no meu coração há muito tempo, porque esse assunto apareceu para mim num momento de muita dificuldade, assim, na minha vida. Como é que passa aqui, Léo? Tá aqui. Não tá indo, tá meio travado. Aqui, foi. Agora foi. E eu me deparei com esse livro. E acho que vocês conhecem o Dan, né? Ele já veio aqui. E assim, eu não conhecia o trabalho dele até me deparar com esse livro. Eu fui numa palestra do Haroldo, né? Que o Plenitude fez há muito tempo atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás. E o Dan fez a tradução simultânea. E aí eu fui lá comprar o livro do Haroldo, né? E aí não tinha mais o livro do Haroldo, porque eu cheguei atrasada. Sim, eu cheguei atrasada, sou muito atrasada. O Rodrigo está aqui de prova, dizer que eu sou sempre atrasada. Eu sonhei essa noite que eu não vim, que eu não cheguei a tempo, que eu cheguei, a Larissa falou, não, tudo bem, a gente fica esperando você até. Eu tava assim. E aí quando eu cheguei, não tinha mais o livro que eu queria comprar, e tinha o livro do eu não conhecia, eu falei, tá bom, vou comprar esse livro aqui. E eu sou muito grata por ele ter aparecido na minha vida, porque ele teve tanto impacto nesse momento difícil, e ele traz a história de Paulo, o caminho, né, de Damasco, de uma forma completamente diferente, contemporânea e aplicada à vida atual. Então eu consegui relacionar com todos os momentos que eu passei, em cada momento, cada passagem, que eu demorei muito tempo para ler esse livro, porque em cada momento, cada passagem fez sentido, né? Algum sentido diferente. E eu tive que reler, claro, para fazer a palestra, então quando eu li, depois que tudo passou, fez outro sentido. A Talu estava falando aqui de manhã, né, que às vezes ela abre um livro, aí ela lê um pouquinho, aí depois ele fica meio de lado, porque ele aparece em outro momento que ela precisa mais escutar aquela mensagem. Então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E aí, assim, por que, né? Por que eu trouxe, né? Por que falar de Paulo, né? O que o Dan traz nesse livro, né? Paulo, ele é um exemplo de transformação espiritual, e eu acho que ele é um ótimo exemplo para todos nós, né? Porque quem de nós não passou, né, por uma transformação espiritual? Nós não nascemos prontos, né? Então, ele é um exemplo, claro, máximo, né, de uma transformação radical, mas eu acho que a gente pode se espelhar. Então, assim, antes da conversão, pode ser que eu fale mais do mesmo aqui para vocês, mas enfim, para mim, assim, enquanto eu estava vivendo isso, lendo esse livro, para mim tudo foi muita novidade, assim, né? Então, antes da conversão, ele era Saulo, como muitos de vocês sabem, ele era um fariseu fervoroso, ele era totalmente comprometido com a perseguição aos early Christians, né? Os primeiros cristãos, né? Pós desencarne de Jesus ali. Então, ele estava muito comprometido com com ir atrás dos cristãos, enfim, morte, enfim, desses early Christians, mas ele teve a sua vida toda dedicada, né, a cumprir essa lei judaica. Ele era
um nerd do judaísmo. Ele fazia tudo by the books. Ele era assim, estudava, fazia tudo direitinho, era muito dedicado. E ele era aquele jovem promissor, assim, né? Se a gente for pensar. Então, imagina que hoje seria um jovem americano, né? Eu acho que é a cidadania, né? Dos sonhos de todo mundo. Ele era aquele jovem que vai para Harvard. Ele tinha status. Ele era o menino de ouro ali da família. Então ele aprendeu, né? Com Gamaliel, que era o mestre dele, que era, né? Um sábio, né? Da época. E é isso, assim. Mas enfim, por que falar de Paulo, né? Por que exatamente falar de Paulo? Por que hoje a gente está falando de Paulo depois de 2000 anos? Das 27 livros do Novo Testamento, é composto de 21 cartas, né? Uma delas a gente acabou de ver um trechinho aqui na leitura. Nada por acaso, né? Ele escreveu 13 dessas cartas. Então, eu venho de uma base católica, né? Minha mãe me criou na religião católica e eu sempre escutava, né? Carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos... Eu não entendia o que isso significava, eu não entendia o peso, né? Quem era São Paulo? Eu sou de São Paulo, né? Eu não entendia o peso de São Paulo, né? E depois de estudar essas cartas, a gente entende quanta mensagem, né? Só ali, naquelas cartas, a gente já consegue fazer uma bela transformação individual ali, né? E por que a gente, de novo, por que a gente está falando dele 2000 anos depois? Porque, muito provavelmente, a gente só está falando de Cristo aqui, a gente só está reunido aqui por conta o Paulo foi um expoente do cristianismo, né? Foi ele que trouxe o cristianismo para o resto do mundo. Então, os livros, né, a Bíblia, né, os livros do Evangelho, o que a gente estuda hoje, eles são traduzidos do grego. Jesus falava aramaico, né? Então, as traduções vêm da exposição de Paulo, dos povos que Paulo evangelizou e levou a mensagem de Jesus, e por causa disso, o cristianismo chegou a todo mundo, né? Chegou a nós aqui, estamos falando dele hoje, e temos essa lição. Então, tudo que a gente estuda, eu acho que é graças ao trabalho dele. Ele era o apóstolo dos gentios, todos que não eram judeus na época eram considerados gentios. E as viagens que ele fez, ele foi além da Judéia, né? De Jerusalém, daquela região ali. Ele foi para a Síria, ele foi ao que hoje a gente conhece como Turquia, Macedônia, Grécia e Itália. Então, o berço desse cristianismo que a gente conhece hoje é graças a ele. E ele... eu acho que a mensagem mais linda também dele é que ele não precisou encontrar Jesus em vida para fazer todo esse trabalho, né? A gente tem São Pedro, tem todos os apóstolos, né? Tem todo... Mas Paulo encontrou ele pós, né, seu desencarne e acreditou na palavra ali dele, acreditou na mensagem, teve a sua conversão e eu acho que é uma bela mensagem pra gente, né? A gente não precisa ver Jesus em carne e osso, né? Claro que a gente vê nas atitudes no outro, né? A gente vê metaforicamente, a gente vê no coração, mas Paulo viu exatamente como a gente vê hoje. Jesus, um encontro no deserto, e ele teve essa conversão. Então, assim, era mais fácil ele ter ficado onde ele estava, tudo isso que ele tinha, né? Como eu falei, esse jovem de ouro, era mais fácil ele ter ficado no lugar comum. Ele tinha tudo já, ele não todo material, né? E aí ele resolveu se transformar. Então, quem foi Saulo de Tarso, né? Hoje a gente fala Paulo, mas ele foi Saulo antes de ser Paulo, né? Ele tinha uma inteligência extraordinária, como eu disse. Ele teve esse estudo com os grandes mestres da época. Ele nasceu em Tarso, uma cidade muito rica em cultura, educação. Ele era judeu. Desde muito jovem, ele sempre mostrou essa inteligência, essa paixão pelos estudos, pela lei mosaica, né? Ele estudou em Jerusalém, como eu falei. Ele tinha como seu mestre Gamaliel. Era um dos mestres mais respeitados da época, um dos mais influentes, né, na lei mosaica. E Saulo, assim, ele era, antes de Paulo, né, ele era extremamente orgulhoso da sua fé. Ele tinha certeza
Sabe aquelas certezas que a gente tem na vida? Que eu tô no caminho certo. Ele tinha certeza de que a tradição judaica era o caminho. Ele tinha certeza que os early Christians, né, esses primeiros cristãos, eram uma ameaça. Jesus estava blasfemando, né, de acordo com a ideia dele. E aí a gente tá ali naquela... Quantas vezes a gente não tá, né, no mesmo lugar, né? A gente tá assim, eu tenho certeza que eu tô fazendo tudo certo, eu tô certo, ele tá errado, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. E muitas vezes a gente é muito como Saulo, né? Então, por isso que eu acho a gente consegue relacionar muito, e o livro do Dan fala muito sobre isso. Ele era muito convicto, né, da blasfêmia de Jesus, e ele se transformou nos mais ferozes perseguidores dos cristãos. Então ele organizava prisões, ele participava de julgamentos, ele tinha, né, fazia penas, era parte, né, de penas severas a esses early Christians. E a atuação mais marcante que a gente mais fala, né, hoje é o martírio de Estevão, que Chico traz, né, pra gente. Emmanuel trouxe 2000 anos depois nesse livro, eu trouxe só para referência, mas acredito que vocês conheçam esse livro. E a gente entende a história, né, de Paulo e Estevão hoje. Mas ali, Estevão foi o primeiro cristão a ser apedrejado até a morte por acreditar em Jesus. E eu não vou me aprofundar muito, isso aqui daria uma palestra, esse livro daria uma palestra à parte, né? Mas, daria um seminário, exatamente. Mas o que Emmanuel diz nesse livro pra gente, e que a gente demorou tanto tempo para descobrir, é que ele, apesar de toda essa certeza, né, que eu falei que ele tinha, tal, ele já tinha um incômodo. Ele já sentia uma angústia, um incômodo interno ali desde esse momento. Então, é mais uma prova, né, de que Deus está dentro da gente, né, que a gente sabe, muitas vezes, quando eu quero dar um conselho, não que conselho seja bom, senão a gente não dava, né, mas é quando eu quero dar um conselho para uma amiga e às vezes eu não sei o que falar, né, vai por aqui, vai por ali, a gente às vezes quer resolver o problema dos outros, né, eu falo assim, você sabe o que está dentro do seu coração, você já sabe, né, acho que a Talu já escutou falando algumas vezes para ela. Eu falo, dentro de você já tem a resposta, né? Não sou eu, não é ninguém que vai dizer. E Saulo ali já tinha a resposta. Deus está dentro da gente. A gente vem com esse chip interno, né? Daquele desconforto, né? E aí, o que eu acho mais bonito disso é que quando Paulo se transforma em Paulo, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, ele não escondeu o seu passado, ele não escondeu que ele foi Saulo, ele não se transformou para não ser Saulo, né? Eu fiz tudo isso, eu era essa pessoa, mas a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Eu vou falar isso mais para frente. Mas eu quero ler esse pedaço, eu sei que é um pouco longo, mas eu acho que é o ponto principal aqui, né, desse encontro que a gente está falando hoje, o encontro com Jesus. Então, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns da casa do caminho, tanto homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Então eu acho muito significativo a gente, né, entender exatamente, né, o que essa passagem nos diz, né, aos Atos dos Apóstolos, né, a conversão de Paulo, porque, assim, eu acredito, assim, que quantas vezes a gente pode encontrar Jesus da mesma forma, né, como eu disse, que Paulo tinha muita certeza do que ele estava dizendo, do que ele estava fazendo. Ele foi para Damasco com uma ideia, né? Matar esses cristãos, prender e perseguir. E ali nesse encontro, tudo mudou.
Um encontro que transformou tudo e mudou a vida de nós, né? Hoje, né? Tá mudando a nossa vida ainda hoje por conta desse encontro. Jesus ali não enxergou Saulo, enxergou quem ele podia ser. E eu acho que a mensagem do começo, eu fiquei super emocionada assim quando eu ouvi a mensagem, porque a mensagem falou exatamente isso, né? Jesus não enxerga o que a gente está fazendo de errado, quem a gente é hoje ou quem a gente foi ontem. Jesus enxerga quem a gente vai ser. E ele enxergou o vaso escolhido ali ele podia escolher qualquer outra pessoa. Ele tinha muita gente, não muita, né? Mas assim, ele tinha gente acreditando na mensagem dele, que viveu com ele, que podia, né, fazer isso, mas ninguém podia fazer o trabalho tão bem quanto ele, né, ali. Então ele enxergou o potencial ali de Saulo. É quase como se ele fosse dono de uma empresa, o CEO de uma empresa muito importante, e fosse na concorrência pegar o melhor marketing dessa melhor head of marketing da outra empresa e falar assim, não, eu quero aqui, né? Porque eu sei que você faz o trabalho bem, eu sei que você vai fazer isso. E o mais bonito disso é que Paulo simplesmente se rendeu ali e foi, e confiou, né? E a gente não faz isso, geralmente, e eu não fiz, e é por isso que eu quero, por isso que essa mensagem mexe tanto comigo, é claro que eu vim trazer essa mensagem para vocês, não vou ficar falando só de mim aqui, mas no finalzinho eu vou dar um testemunho de como eu vivi esse deserto, como eu vivi a minha Damasco, por isso que eu falo, né, da minha Damasco, e como eu não fui nem um pouquinho como Paulo, e como eu acredito que muitas vezes a gente não é como Paulo, né? Ainda, a gente vai chegar lá, mas a gente ainda não é como Paulo. O chamado do mestre, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? A conversão dele foi imediata ali, né? Quantos de nós, nessa mesma situação, a gente mudaria tão rápido e de uma forma tão definitiva escutando Jesus, né? Às vezes, nesses estudos, né, a gente fica... Já escutei algumas vezes essa pergunta, né? Se você tivesse 1 minuto com Jesus, assim, cara a cara, o que você perguntaria para ele, né? O que você ouviria dele? Se a gente tivesse essa oportunidade de viver esse momento com Jesus, de ninguém mais estar enxergando Jesus aqui, ó, aqui, onde a gente está aqui. Ninguém mais enxergar Jesus. Vocês vão ouvir Jesus, mas só eu vou enxergar aqui, tá? Jesus na minha frente. Será que eu ainda assim mudaria? Será que eu abandonaria os meus hábitos velhos? Será que eu abandonaria a maledicência? Será que eu abandonaria o egoísmo, os vícios, né? A gente é cheio disso, né? Eu tô falando aqui, mas meu ouvido tá mais próximo. Eu sou a primeira pessoa que precisa escutar tudo isso aqui. Então, será que a gente conseguiria, encontrando com Jesus hoje, 2000 anos depois, a gente conseguiria ter uma conversão tão imediata, né? Eu acho que esse encontro, ele era um cavaleiro muito experiente, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Como eu disse, ele era muito seguro disso. Ele não dirigia a Ferrari, né? Que seria a Ferrari hoje, né? Mas ele estava ali no alto do seu cavalo. Ele caiu do cavalo, né? Quão simbólico é isso? Ele caía ali da arrogância dele ali, né? Da onde ele estava, cair, ter essa queda e ali ter essa conversão, né? Então, esse chamado, ele nos traz, nos convida a essa consciência, né? Será que a gente conseguiria ser um pouquinho do que Paulo foi ali naquele deserto, né? E não é que ele não tinha dúvidas, né? Não é que depois foi fácil, né? Ele teve essa conversão, mas ele ainda o Emmanuel nos conta isso, né? Nesse livro, as angústias, ele tinha Abigail, que era sua noiva, né, espiritual, como sua a conselheira ali, né, e ela que diz para ele aquela frase famosa, né, ama, trabalha, espera e perdoa. É isso, né, a ordem é essa. E a gente fala tanto essa frase, né, e foi ali, no momento de dúvida, de titubeio ali, né? Ele se converteu, mas ele ainda era humano, ele ainda estava em carne e osso, né? Porque a gente imagina que Paulo se converteu e tudo ficou bem. E ele, agora eu sou Paulo e é isso, né? Não, ele tinha as dúvidas ainda, né? Eu acho muito bonita essa ordem, né? Do ama,
primeiro tem que vir o amor primeiro, né? Não tem o que. A gente tem que colocar o amor. E é o amor além do amor pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos próximos, né? O amor ao próximo não é só o próximo, nosso marido, né? É o próximo que às vezes, né, não é aquela pessoa que a gente se dá tão bem ali, né? É esse o próximo, né? Esse amor sem pedir nada em troca. É o amor pelas pessoas que nos ferem muitas vezes, né? É o amor pelas pessoas que nos fazem mal, para que a gente consiga chegar no final dessas 4 palavras e conseguir perdoar também, né? Trabalha, porque no trabalho, se Paulo tivesse ficado parado, ele não tinha feito nada disso. Ele foi atrás, ele fez tudo isso sem avião, sem trem, né? Ele fez tudo isso a cavalo, a pé, né? Ele fez todas essas viagens e é o trabalho que transforma, né? É o trabalho que transformou esse centro, aquele lugar que eu conheci, né? Nesse lugar tão lindo que vocês têm aqui hoje. É o trabalho que constrói uma casa num lar, né? Que transforma uma casa num lar. É o trabalho que transforma terra, uma muda, num jardim, né? É o trabalho, é o nosso trabalho. Então a gente não pode também só considerar a esperança, né? Só o espera, só o perdoa, só o ama, sem o trabalho, né? O trabalho é muito importante nessa ordem, né? Coloca o amor na frente, trabalha depois e espera. Quando você faz a sua parte, aí você pode cruzar os braços, né? Depois que você trabalhar, você pode cruzar os braços e esperar. Porque uma vez eu vi uma passagem de um pastor, assim, no Instagram, não me lembro o nome dele, e ele fala assim, todos os seus planos, deixa a última linha, você vai fazer uma planilha, deixa a última ali, em aberto, em branco. Deixa que Jesus escreve essa linha. Então, a gente pode fazer todo o trabalho, mas tem coisa que só o alto pode fazer pela gente. Só Deus, só Jesus, né? Só os nossos amigos espirituais podem nos ajudar. Então, só uma força maior pode fazer pela gente. E nessa hora que a gente espera. E no final a gente perdoa. A gente perdoa quem quer ser perdoado, quem pede perdão. A gente perdoa quem não pediu perdão, né? Isso eu acho que é muito importante. Porque é fácil a gente pensar, eu vou perdoar, quando a pessoa também está ali, né, tentando. Mas como é que a gente perdoa uma pessoa que não aceita que nos machucou, que não aceita que nos feriu? A gente simplesmente perdoa, né? Como é que a gente também se coloca numa posição de muitas vezes precisar desse perdão? Porque a gente fala, a gente perdoa, né? Mas e quando a gente precisa ser perdoado? É muito mais difícil, né? A gente se colocar nesse lugar, porque a gente acha que a gente é tudo alecrim dourado. A Bianca fala muito isso, né? Alecrim dourado. Que não precisa, né? Que só a gente manda, né? A gente vai, a gente perdoa, a gente escolhe quando faz, quando acontece. Mas a gente também tem. Então eu acho muito, muito legal trazer essa humanidade de Paulo e esse encontro com a Abigail também, apesar de eu ter saído um pouco pela tangente aqui, mas acho muito importante essa mensagem. E aí, o deserto espiritual, Paulo ali, né, já foi para Damasco e ficou dias cego, né? Ficou por 3 dias cego. Ele ficou em jejum, ficou em reflexão. Esse deserto não foi só ali em Damasco, né? A estrada de Damasco, o Dan fala no livro, né? A estrada de Damasco, de Jerusalém a Damasco, o Dan de San Diego, e ele fala que é mais ou menos a mesma distância de Los Angeles para San Diego, né? Acho que daqui até Tampa, né? Não sei daqui não, de Orlando, desculpa, gente. De Orlando até Tampa, né? Isso aqui é mais longe ou mais perto de... Mais longe, enfim. Então, muitas vezes a gente só precisa viver essa distância, né? De Jerusalém a Damasco, mas a gente fica tão preso a esse deserto, a gente não aceita, que a gente é como se a gente ficasse numa areia movediça ali e a gente tem que fazer um caminho muito mais longo, né? O caminho que podia ser mais curto é muito mais longo. Mas ainda assim, esse deserto que Paulo viveu não foi só o deserto de Damasco. Ele continuou tendo que acreditar. Jesus não falou para ele, vem comigo e você vai para Damasco e você vai enxergar daqui 3 dias e você vai fazer isso, e você vai ser o grande, você é o vaso escolhido, né? Não foi assim, né? Do jeito que a gente enxerga. O trabalho que ele fez não foi dito ali, foi aos poucos, né? Porque eu acho que a humanidade de Paulo, muitas vezes, a gente não aguentaria tudo, né?
Quantas vezes a gente está preso num... Eu gosto muito de dar esse exemplo, uma imagem que eu vejo às vezes no Instagram, no Facebook, essas coisas, que é uma criancinha, assim, segurando uma boneca, um ursinho, sei lá, desse tamanho, assim, e ela fala que não quer deixar ir, assim, e aí Jesus tá, assim, do tamanho dela, assim, e aí ele tá com um ursão, assim, desse tamanho, e ele fala, me dá esse. E aí, quantas vezes a gente não é essa criança que não quer deixar o nosso ursinho e sabe lá Deus o que a gente tem ali, né? Porque com todo esse trabalho, Paulo também teve a oportunidade de evoluir muito, né? Numa encarnação só, o quanto ele evoluiu. Uma oportunidade que ele só teve porque ele deixou o ursinho pequeno ir ali, né? Ele escutou Jesus e ele teve uma coisa muito maior, mas ele não sabia de nada disso. Então esse deserto espiritual muitas vezes coloca a gente num lugar que a gente só enxerga o deserto, a gente só enxerga o problema, a gente só enxerga onde a gente tá. A gente não enxerga o que pode ser melhor ali pra frente, a gente não enxerga o quanto a gente pode evoluir, quantas pessoas incríveis a gente pode encontrar pelo caminho, o quanto a gente pode ser ajudado pela espiritualidade, pelos nossos amigos, pela nossa família, né? Pelas pessoas que estão ali, né, na nossa caminhada também. E a gente só enxerga o problema, só enxerga o deserto. Ali, Paulo só acreditou. Ele foi, ele ficou, ele esperou. Ele fez tudo isso, né? Que a Abigail disse para ele até antes dele escutar a mensagem. Ele fez tudo isso. E ele teve uma ajuda inesperada, né? De Ananias. Ananias era um cristão, né? Que Jesus se revelou a ele e pediu para que ele curasse Paulo. Olha só como a gente não entende essa trama, né, de Deus, né? Como a gente não entende isso tudo, assim. Ananias sabia exatamente quem Paulo era. Ananias estava ali confiando, acreditando, mas claro que no íntimo, com a sua humanidade, com medo, né, de tudo que estava para acontecer. Paulo estava indo para Damasco para encontrar Ananias. Muitos Ananias, não só ele ali, né? E ele, de cara, aceitou, né, o que Jesus disse para ele. Foi até a hospedaria onde Paulo estava, impôs as mãos aos olhos de Paulo, e como escamas saíram do olho dele, e ele voltou a enxergar, ele recupera a visão, e é o que dizem, né, que ele foi batizado ali, né, pelo Espírito Santo, é o que a mensagem diz, mas é isso, né, ele aceitou ali, ele teve sua conversão ali, né, depois de enxergar. E aí, o livro nos traz 7 lições, o que isso que é bem, eu acho bem legal, assim, foi isso que eu falei que o Dan traz pra gente, né, de uma forma bem fácil, bem qualquer um consegue entender como que a gente pode usar essas mensagens, né, que Paulo viveu ali, né, nesse caminho a Damasco, na nossa vida prática, e como a gente pode aplicar de forma simples, né, simples não, de forma... fácil, mas não, simples, mas não fácil, é isso, né? De forma simples, mas não fácil. Nada disso que eu vou falar aqui é fácil, tá? Porque demanda muita vontade, né? Muita força. Mas as lições, né, que o Dan traz pra gente. Então, a primeira lição, ele fala, in a group but alone. Isso é o que muitas vezes a gente sente quando a gente passa por um deserto, né? Muitas vezes, quando a gente passa por um problema, a primeira coisa que a gente vê é que a gente perdeu aquele lugar comum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório, assim, a gente perde um emprego, né? Que a gente acha que a gente acha que a gente é o nosso trabalho, a gente acha que a gente é a nosso casamento, a nossa família, aqueles lugares, né? Ali, a gente é um pouquinho de cada coisa, né? Mas quando a gente perde um trabalho, a gente vê que aquelas pessoas que estavam ali do nosso lado, esse ambiente já vai mudar, né? Não são mais essas pessoas que vão estar do nosso lado todo dia. Então, o Paulo estava ali, no grupo, Saulo, né, ainda estava num grupo, ele estava cercado de pessoas, mas todos espiritualmente vazios ali, né? Eles tinham uma certeza, mas era uma certeza baseada numa convicção, num egoísmo, numa coisa que eles não conseguiam enxergar. Então, quantas vezes a gente não está com a nossa certeza de que a gente não pode perder aquele lugar, aquele status, enfim, o que é que a gente tenha, e muitas vezes a gente está numa multidão, muitas vezes a gente está
cheio de amigos, né, rodeado, né? Muitas vezes quando a gente decide ter uma transformação, parar de beber, ou mudar a nossa vida, né, ter uma vida mais saudável, quantas vezes a gente não está rodeado de pessoas que estão ali falando, ai, como você é chato, né, parou de beber, ou, né, agora só fala de vida fitness, né, essas coisas assim. Quantas vezes a gente só está buscando a nossa saúde e a gente está rodeado de pessoas ali que não estão no mesmo propósito que a gente. Quando a gente começa a estudar bastante, vir muito pro centro, né? Ixi, virou beata, né? Virou, nossa, só fala disso agora, né? Muitas vezes a gente tem um pushback ali, né? Das pessoas que a gente acha que são a nossa... E é isso, né? E é essa mensagem do In a Group But Alone. E aí, o momento do cavalo, né? Que eu falei, é muito difícil para mim falar essa palavra. Destabilizing moment. É muito difícil. A dor que vem para desfrutar, desestruturar o velho e abrir espaço para o novo. Então, Paulo teve que viver essa dor, né? A queda do cavalo, viver ali a cegueira. Mas quantas vezes a gente tem que viver uma dor profunda para a gente aprender, né? Nosso mestre é muito bondoso em tentar nos explicar as coisas de uma forma amorosa, de uma forma... Mas muitas vezes a gente não quer entender a lição. Então, uma vez eu escutei uma frase que fez todo sentido para mim. A vida fala baixinho várias vezes até ela gritar. Então é isso, assim. Quantas vezes a gente não escuta baixinho, 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 até a hora que a gente escuta um grito e é o momento que a gente cai do cavalo. E aí a gente não tem outra opção. A gente não tem mais aquilo. Então a gente tem que ir pra frente, né? A pergunta corajosa, né? Por que me persegues, né? O chamado de Jesus, por que me persegues? Nos convida a autorreflexão. E o que Paulo respondeu, né? O que queres de mim? Ele não falou, é você mesmo? Você existe? Eu achava que você, né? Que era tudo uma fantasia. Não, na hora ele entendeu. E ele falou, o que você quer de mim? Ele entendeu que Jesus estava ali, tinha escolhido ele, e ele entendeu de uma vez por todas e ele se entregou. O que você quer de mim? Quantas vezes a gente pode fazer essa pergunta para Jesus? Quantas vezes a gente pode fazer essa pergunta para Deus? O que eu converso com Deus assim, às vezes. Recentemente eu passei por uma questão no meu trabalho e eu não estava entendendo, assim, né? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Era uma coisa que eu não aceitava, sabe? Eu lembro que uma vez eu estava no carro chorando, assim, indo pro trabalho, assim. Eu falei, tá bom, eu entendi que eu preciso entender essa lição antes de passar, mas me explica, o que eu preciso aprender dessa lição? Me ajuda a aprender essa lição. E muitas vezes a gente quer aprender essa lição muito rápido, né? Muitas vezes a gente quer simplesmente, né? Nem toda lição é rápida. Muitas vezes a lição dura 2, 3, 10, 15, uma eternidade, uma encarnação inteira. Muitas vezes é uma encarnação inteira de aprendizado. Mas a gente está disposto a fazer essa pergunta para Jesus. O que você quer de mim? O que eu posso fazer de melhor enquanto eu estou vivendo isso, esse deserto? O que eu posso fazer para mudar a minha situação? Muitas vezes a gente tem o poder de mudar o que a gente está vivendo ali, mas muitas vezes a gente não tem. E o que a gente pode aprender? E quanto que a gente pode trabalhar e estudar, e amar, e perdoar, e tudo que a gente falou aqui antes, enquanto a gente passa por esse deserto. E faz esse deserto ser muito mais tranquilo, né? Ser mais fácil, ser mais fácil. Quando a gente olha para as coisas com gratidão, quando a gente olha... Parece papo de coach, assim, mas é isso. Quando a gente olha para o copo meio cheio, a gente entende que, às vezes, a metade que está vazia ali é só uma passagem, é só um momento, né? Quando a gente entende, a eternidade é só uma. Então, quantas vezes a gente quantas vezes a gente já passou por dificuldades e quantas vezes a gente se colocou na posição de realmente fazer essa pergunta para Jesus? Eu, particularmente, no meu deserto, esse deserto que eu vou dividir com vocês mais pra frente, eu demorei muito para perguntar isso para Jesus. Eu estava muito ocupada, chorando, e não tô dizendo que a gente não pode chorar, a gente chorar é muito bom, né? Chorar faz a gente, eu falo que é uma panela de pressão, que a gente faz e faz assim, né? Eu acho que é um mecanismo maravilhoso que o nosso corpo tem, mas quantas vezes a gente tá se colocando na posição de vítima daquela situação?
O Rossandro Klint, muitos de vocês conhecem, ele fala, eu já escutei ele em algumas palestras falando isso, ele fala que muitas vezes a gente não quer sair daquela situação porque a gente vai perder o álibi. Então, a minha vida tá assim porque eu fui traída. A minha vida tá assim porque eu perdi o emprego. A minha vida tá assim porque meus pais foram narcisistas, sei lá, né? Não é nada disso. Pai, se você tá me assistindo no YouTube, não é o caso. Mas, assim, muitas vezes é isso. A gente se coloca como... É mais fácil a gente viver como vítima daquela situação e quanto tempo mais a gente vai se colocar como vítima daquela situação. Isso não quer dizer que a gente não pode desabafar para um amigo. Muitas vezes quando a gente fala isso soa ruim, né? Parece que eu não posso mais chorar as pitangas para ninguém, eu tenho que curtir essa fossa sozinho. Não é isso. Assim, a gente tem pessoas que nos amam, a gente pode sempre ter aqui na casa, né, um atendimento fraterno, uma conversa, a gente pode sempre ligar para um amigo, a gente tem, né, a nossa família, a gente tem os nossos amigos espirituais, a gente sempre pode conversar com o nosso mentor. Quantas vezes durante esse deserto eu conversava com o meu mentor, sabe? Me ajuda, o que eu posso fazer aqui? Mas quanto a gente realmente quer sair desse lugar, perder esse álibi, desse problema que a gente vive. Às vezes é difícil realmente. E a cegueira temporária, né, que eu falei, muitas vezes a fé é exercida na escuridão. Voltando para a ordem, né, não ama, trabalha, espera. É o espera. Muitas vezes tem coisas que só a fé pode mudar. Não tem nada mais que a gente já amou, a gente já trabalhou, a gente até já chegou no perdão, mas só a fé, só o esperar, só a gente realmente ficar assim, esperando o tempo de Deus, que as coisas vão mudar. Então, a fé é exercida nessa escuridão. Paulo ali não sabia o que estava para acontecer, ele simplesmente acreditou. Ele foi para Damasco e ele ficou lá esperando. E foi isso, assim essa é a lição, é uma lição muito linda, assim, é muito... Eu com certeza não faria isso, eu com certeza ia me desesperar, meu Deus, eu não tô enxergando, como é que eu vou... Para mim é muito surpreendente pensar nessa força de Paulo, de ter acreditado ali, e ter ido, e ter ficado, e ter esperado, e ter essa cegueira temporária ali. Foi temporária, né, mas ele não sabia se era temporária, e ele teve simplesmente que esperar. A decisão de seguir em frente. Ele, como eu falei antes, né, Paulo escolhe seguir em frente mesmo sem enxergar, é um ato de entrega e confiança. Muitas vezes a gente não quer seguir em frente. Muitas vezes, e o Dan fala muito isso no livro, né? E eu lembro de ter lido essa passagem num dia que eu tava, assim, passando por uma coisa muito difícil, assim. Eu tava numa situação emocional, assim, muito ruim. E aí eu li isso e ele falou assim, já não dá mais para voltar para Jerusalém. A mensagem que eu recebi naquela página do Our Road to Damascus você tem que seguir para Damasco. Não tem mais, there's no way back, né? Sabe aquela coisa? Não dá mais para voltar para Jerusalém. A gente tem que seguir em frente, a gente tem que ir para Damasco, até porque a Jerusalém que a gente saiu não é mais a mesma. A gente estava falando exatamente sobre isso, né? Quando a gente falou do livro aqui, eu falei, né, de fazer essa palestra que eu já tinha feito antes. A Talu falou, você não é a mesma pessoa quando você fez a última vez. E essa palestra tá saindo completamente diferente da primeira. Eu falei, você vai escutar de novo a mesma palestra? Ela falou, vou, porque eu tenho certeza que você é outra pessoa. E eu sou outra pessoa, e, né? Enfim. E aí a nossa Jerusalém é diferente. A nossa Damasco é diferente. A gente só pode, muitas vezes, seguir em frente. É uma lição maravilhosa que Paulo nos ensina, porque muitas vezes a gente quer voltar para a nossa Jerusalém e a gente volta muita... Meu filho tá ali dentro, gente, pelo amor de Deus. Acho que tá tudo bem. E muitas vezes, assim, a gente volta. Eu, durante o meu momento de deserto, eu voltei muitas vezes para Jerusalém porque eu não queria seguir em frente. E aí eu sempre tinha que andar e voltar tô aqui no deserto de novo, no meio do deserto. Quando que eu vou escolher ir para Damasco e realmente aceitar esse meu deserto? A ajuda inesperada, né, que eu falei de Ananias, muitas vezes a gente encontra essa ajuda de quem a gente menos espera, né? No caso dessa lição de Paulo e Ananias,
é muito incrível, né? Que era quem ele estava perseguindo, Ananias, ter toda a coragem de ir ali, aceitar também o chamado de Jesus ali para ajudar sem titubear. Mas durante os nossos desertos, muitas vezes a gente encontra pessoas incríveis pelo caminho que não estavam ali antes, né? Então, muitas vezes a gente encontra ajuda. Eu muitas vezes, durante o meu deserto, né? Muitas vezes eu ia pro SEAC, né? Que é minha casa ali. E muitas vezes eu ia para lá e chegava lá destruída, chorando, né? E muitas vezes uma leitura fazia toda a diferença. E essa era a ajuda inesperada, que quando eu saí de casa, eu não sabia que era isso que eu ia. Eu queria chegar ali e alguém resolver meu problema, né? Eu chegava ali e falava, meu Deus, toma um passe, vamos, né? Só com passe resolve. E não era, né? Era a mensagem, porque eu tinha que fazer alguma coisa sobre aquela situação. E muitas vezes, sentada nas cadeiras ali, eu sentia a espiritualidade trabalhando em mim ali. Eu sentia um abraço espiritual. E muitas vezes eu senti muitos abraços físicos. Nessa jornada eu conheci muita gente que mudou completamente, né? Como eu enxergava a vida antes, como eu enxergo a vida hoje, foi toda a glória, né, do deserto ali. Porque essas pessoas continuam, essas pessoas ficam, e você encontra essas blessings, né? Essa graça nesse momento difícil, nessa ajuda inesperada. E é diferente Damasco. Como eu acabei de falar aqui, né, que quando eu fiz a palestra da outra vez, eu era outra pessoa, né, eu já tô falando tudo diferente, a gente vai mudando durante o nosso deserto, né, pelo percurso. E Paulo pensou em encontrar uma Damasco para viver uma guerra ali, né, para perseguir, para matar, né, e ele encontrou uma Damasco diferente. Então, quantas vezes a gente está seguindo e a gente só sabe que a gente tem que seguir para Damasco, como eu falei antes aqui, né, que a gente tem que seguir, é só isso que a gente sabe, que a gente tem que seguir em frente. Mas quando a gente chega em Damasco, a gente percebe que a Damasco é diferente. E é muito melhor do que a gente imaginava. Uma Damasco completamente diferente. Quantas vezes a gente quer um trabalho, né? A gente vai e aplica para uma vaga e se esforça, estuda, enfim, faz um curso, alguma coisa. E aí, quando a gente consegue aquela posição que a gente tanto sonhou, é uma Damasco, às vezes, não tão boa, né? A gente sonhou tanto com aquele lugar e, às vezes, é um lugar que a gente se decepciona, porque não é exatamente o que a gente pensava. Então, eu acho que no caminho a gente aprende e a gente tem que ver a graça do caminho, né? Porque sempre o destino é diferente, porque a gente vai se transformando sobre o caminho, né? Através do caminho. Então, a Damasco diferente que Paulo encontrou e o significado, né, dessa Damasco para ele, né, da missão dele. E eu já falei algumas vezes, né, da transformação aqui durante a palestra de hoje, mas de Saulo para Paulo, ele escolheu mudar o nome, de novo, como eu disse no começo, não para apagar o que ele fez, não para apagar quem ele foi. Ele nunca quis esconder o Saulo que existiu antes, mas como uma forma de exatamente dessa frase, né, que a gente já escutou tantas vezes, que ele diz em Gálatas: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então eu não posso ser mais aquela pessoa, eu sou uma nova pessoa, não sou eu mais, não é sobre mim mais, né? É sobre Cristo. E é muito, muito bonita essa mensagem, porque quando a gente se transforma, muitas vezes a gente quer apagar o nosso passado, a gente quer... E é o nosso passado que nos faz ser quem a gente é. É o nosso passado, são os erros do passado, são as dificuldades do passado que nos transformam na pessoa que a gente é hoje, que nos fazem ser muitas vezes uma mãe melhor, um pai melhor, eu falo muito que eu fui uma adolescente muito difícil. Eu espero que meu pai e minha mãe estejam assistindo e escutem isso aqui, porque eu reconheço, tá, gente? Desculpa aí. Eu não era assim, rebelde, né, de fazer nada errado, sair, nada disso, mas eu era chata, sabe? Aquela adolescente contestadora. Tudo eu queria saber por quê? Por quê? Aí o Rodrigo tá olhando pra cima, assim, porque eu tenho um exemplo ali em casa igualzinho. Ele veio o caminho inteiro perguntando no GPS por que isso, por que aquilo, por que era branco, por que era verde, por que não sei o que. Enfim, e eu era essa pessoa. Eu, como adolescente, eu queria respostas, né? Acho que até por isso que eu
não me encontrei tanto na religião católica e mudei para o espiritismo, porque eu nunca entendi algumas coisas que o catolicismo não conseguia me explicar. Sou muito grata pela base, né, que eu tive ali da minha mãe. Eu sabia como encontrar Jesus, né, durante esse deserto, porque eu aprendi tudo isso com ela. Mas foi no espiritismo realmente que eu consegui entender muitas coisas. Eu era essa pessoa chata e reclamava e queria entender e dava trabalho nesse sentido, assim, de ser rebelde, de ser... E eu não quero apagar essa pessoa. Essa pessoa que me fez buscar o novo e hoje ser uma pessoa questionadora e contestadora, quando eu tenho que brigar por uma coisa que realmente é importante, né? Quando eu tenho que realmente... Hoje com mais doçura, né? Hoje com menos arrogância, com menos egoísmo, mas é essa pessoa, né, que faz com que o nosso passado faz com que a gente seja quem a gente é hoje. Essa pessoa que a Larissa falou no começo, assim, que eu até me surpreendi, tão doce, tão amiga. Eu não era assim, minha mãe está de prova, eu não era assim. Mas aprendi, né? A gente tem que tomar muito na cabeça para ficar doce, eu acho também. Bom, e aí eu trouxe uma música. Quando eu estava preparando essa palestra uns meses atrás, essa música apareceu no meu Instagram, a história dela. E eu já tinha escutado essa música muitas vezes, muitos de vocês provavelmente já conhecem, mas eu acho muito bonito que a história dela é sobre uma pessoa que... esqueci o nome dele, desculpa. Virou um traficante de navio negreiro, exatamente. Ele era um traficante de navio negreiro e ele foi escravizado. Então ele teve que viver na pele tudo que durante esse período, né, ele fez outros sofrerem. E quando ele foi resgatado, né, pela Inglaterra, ele estava voltando para a Inglaterra. Durante esse momento no navio, ele teve quando tem uma tempestade, né, não, ele teve uma tempestade durante a volta. E a tripulação ficou completamente, assim, ele tinha ali conseguido, né, se libertar, né, daquilo tudo e já tinha passado pelo deserto dele, tinha entendido, né, tudo ali. E quando ele estava no momento de voltar para casa, essa tempestade quase colocou, né, a vida dele ali, de toda a tripulação em risco. E aquele momento que eu falei da fé, ele teve que simplesmente entregar e pedir para Deus e acreditar que era só com fé ali que ele ia sair dali. E ele se colocou nesse lugar, assim, eu não mereço ser salvo, mas eu tô aqui, sabe? E se colocou nesse lugar. Então eu trouxe um pedacinho para vocês. Depois, eu não sei se vocês conheciam a história dessa música, mas se não, depois vão atrás e escutem essa música com essa outra, né, visão, porque para mim mudou tudo aí. E aí, eu falei muito do meu deserto, e aí eu fiz um texto final de 2023, essa foto bonita aí que eu tirei. Eu tava completamente destruída por dentro, isso tudo é uma capa e não quer dizer nada, tá, gente? Muitas vezes a gente vê a pessoa assim, né, toda... E tirei, me arrumei toda e fui fazer essa foto em estúdio para esconder uma dor muito grande que eu tava vivendo. E provavelmente esse foi um dos piores dias da minha vida, mas ali parece bonito, né? Então é isso que a gente posta, né, gente? É horrível isso que eu tô falando, mas eu acho que é isso, né? A vida é assim. Mas o que eu quis trazer para vocês é o texto que eu fiz no último dia do ano. Eu acordei de madrugada com uma inquietação e eu simplesmente quis dividir isso no meu Instagram. Meu Instagram é fechado só para os meus amigos e eu queria dividir isso com as pessoas que passaram esse ano comigo. E aí eu vou ler para vocês como uma forma de um testemunho, tá? 2023. Que viagem foi essa? Você me desafiou, me tirou da zona de conforto, tirou de mim tudo que eu achei que eu não podia viver sem, para me mostrar que o que estava na frente era muito melhor. Doeu, chorei como chorei.
Sofri e caí muitas vezes, mas como dizia meu amado melhor amigo, se você cair 10 vezes, você vai levantar 11, e eu vou estar aqui sempre para te ajudar em todas elas. Tá aí uma das coisas mais lindas que eu ganhei, a certeza de que eu sou muito amada. Quanto amor eu recebi nos meus dias mais difíceis, principalmente da minha mãe, que não titubeou e comprou uma passagem no dia que ela percebeu que eu não ia conseguir sozinha. E em 2 dias ela estava aqui. E do meu pai, que chorou e sofreu cada lágrima que rolou do meu rosto comigo. Que sorte a minha... Eu acho que eu vou chorar. Que sorte a minha ter escolhido esses dois nessa vida. Amigos distantes voltaram a ser próximos ao menor sinal de necessidade. E aí eu percebi que a distância é só uma questão de ponto de vista. Os amigos próximos de todos os dias estiveram ainda mais do meu lado e me seguraram no meio das crises. Me carregaram, me deram colo e torceram a cada episódio da Netflix, que era como eles chamavam a minha vida no momento. Vocês imaginam o drama. E amigos novos surgiram, provando que Deus está realmente nas pessoas e as usa para ser instrumento na vida uns dos outros. O mais importante de tudo isso, a minha fé. Como se fortaleceu. Senti a presença de Jesus me amparando em todas as vezes que não posso nem contar. Quantas madrugadas passei chorando e Maria, minha mãezinha, me segurou no colo e me abraçou. Eu senti fisicamente esse abraço. Esse ano, durante os momentos mais desafiadores, eu vivi o sobrenatural. Isso não tem preço e nem cabe aqui explicar porque não há palavras para descrever. Eu me sinto, sim, a 100ª ovelha resgatada. E hoje posso dizer que sinto a presença de Deus em todas as coisas a todo momento. Hoje olho para trás e agradeço por todo o aprendizado que esse ano me proporcionou. E já vejo o nosso 2024 lindo e próspero. O que desejo para você que está lendo e chegou até aqui, que você tenha um encontro com Deus que eu tive em 2023. E entenda que você é muito amado incondicionalmente pelo nosso Pai. E aí a minha mãe comentou logo embaixo. Ele estava aí o tempo todo esperando por você procurar. Então, é isso, assim, né? O que eu desejo para vocês é que, se essa mensagem fez sentido, se você está vivendo algum deserto, que o que sobe disso é esse encontro com Jesus. E que você viva esse sobrenatural, que você aceite essa mensagem dele, porque você é muito amado. Com certeza você é muito amado. Que Jesus abençoe a todos.